Muito bem. Vamos lá, nossa apresentação. Eu vou falar um pouco hoje da mesa da constelação familiar. Então, vamos lá. Segundo Bert Helling, né, que é o criador aí da constelação familiar, ele fala que existem 3 leis da vida, né, baseado nessas 3 leis que ele fez a constelação. Então, a lei do pertencimento diz que todos que fazem parte de um sistema familiar jamais pode ser excluído ou deixar de pertencer. Quando isso acontece, o sistema fica pressionado na busca da inclusão de quem foi afastado. A pressão transparece em forma de dificuldade de alguns ou de todos os membros do sistema, e só se alivia quando o retorno do excluído. O que acontece? Vamos supor aí que tenha um aborto na família, né, que uma pessoa morra, um irmão gêmeo fique o outro, uma pessoa casa, depois ela briga com aquele marido, aquele pai, e ela exclui ele da família, cria os filhos, né, excluindo o pai. Tudo isso é forma de exclusão, tá? E aí entra dentro dessa lei do pertencimento. Depois ele fala da ordem. A lei da ordem mostra que aqueles que vieram primeiro em um sistema têm precedência sobre aqueles que vieram depois. Então, a quebra dessa lei causa a pressão no sistema, que busca restaurar o lugar de cada um dentro do grupo. Então, um dia desse, eu estava até conversando com alguém, eu não me lembro quem, que é muita gente, e essa pessoa, eu estava em atendimento com essa pessoa, e ela falou, olha, eu assumi a minha mãe, eu assumi, eu que cuido, eu que resolvo as coisas. Eu falei, como assim? Não tem como. A mãe veio primeiro. Quem veio primeiro está na hierarquia. A gente vem depois. Então, a mãe, ela é maior do que o filho. Ela está em primeiro lugar. Então, é ela, o papel dela cuidar da gente. A não ser nos casos extremos, quando os pais adoecem, aí a gente vai tomar conta deles dentro daquilo que a gente dá conta. Que a gente não deve passar por cima de nós mesmos para fazermos isso, né? De uma certa forma, na verdade, a gente não deve fazer isso com ninguém. Só que a gente tem que fazer o papel de cuidador dos nossos pais quando eles estão idosos e doentes. Normal. Não ultrapassando o limite da nossa própria vida, não nos abandonando, não nos deixando de lado, porque aí a gente vai estar criando um desequilíbrio, tá? Mas não vou entrar no mérito da questão, porque isso é bem delicado. Então, essa ordem, ela traz essa hierarquia, tá? Então, quem veio primeiro é o responsável, é o que fala mais alto, é o mais importante, vamos dizer assim, tá? E a lei do equilíbrio fala da troca igualitária entre dar e tomar em pessoas do sistema. Se uma pessoa só toma e a outra somente dá, há um desequilíbrio que precisa ser restaurado. Dessa forma, os membros desse sistema serão pressionados até que o equilíbrio na troca seja restabelecido. Então, é preciso que haja, por exemplo, né, no relacionamento entre o marido e a mulher, é necessidade dos dois darem igual, né, da mãe e do filho, cada um fazer sua parte em igual, nada de um sugar o outro ou vice-versa, porque aí vira desequilíbrio. Eu acho que isso aí, essas 3 leis já são até conhecidas por todos nós, né, tirando a do pertencimento, que eu acho que ela é mais complicada, mais, não é complicada, qual é a palavra? Tem alguém tentando entrar, deixa eu colocar aqui. Tirando a do pertencimento, que ela é, muitas vezes a gente não sabe que tem alguém excluído, né, que tem alguma criança abortada, que tenha algum parente, por exemplo, né, eu fiz aqui para minha mesa, aí saiu lá na parte dos meus tios, da parte da minha mãe, da parte dos meus avós maternos, saiu alguém lá excluído e tal, então a gente faz a limpeza no campo para poder incluir essa pessoa. Isso está dentro do pertencimento. Ou a gente mesmo, por exemplo, eu, no caso, também sempre fui uma ovelha negra, então nunca me senti pertencente à família. Então, a gente faz a mesa para trazer essa sensação de pertencimento. Sejam todos bem-vindos, tá? Eu já comecei a falar aqui. Então, eu falei das 3 leis que o Bert Helling visualiza na vida, onde
Daí, desses princípios, ele criou a constelação familiar. Então, vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Essas leis foram descobertas por Beth Helling e compõem a base do seu trabalho com a constelação familiar. Segundo o psicoterapeuta alemão, essas leis agem em nosso sistema, quer nós saibamos ou não a sua existência. É algo inerente à vida de todas as pessoas. Então, vamos lá. O que é a constelação familiar? A constelação familiar é uma abordagem terapêutica que visa trazer à luz o que está oculto nos relacionamentos familiares e interpessoais. Esse método coloca em evidência a conexão profunda que temos com a nossa família em uma ou mais gerações. De maneira extensiva, a constelação também é chamada de sistêmica, no sentido de ampliar o escopo de análise. Não só as famílias podem ser analisadas, como outros sistemas interpessoais, relacionamentos, amigos, colegas, trabalho, empresas. Então, ela traz à tona os vínculos de amor e lealdade que podem estar emaranhados nos nossos destinos. Então, lealdade, por exemplo, meu tataravô, ele foi infeliz no casamento dele lá, minha tataravó, ela foi infeliz no casamento dela. Então, daí para frente, todos os outros seres que passaram pela linhagem, eles vão ser também felizes no casamento. Isso é uma forma de lealdade. É uma lealdade inconsciente, tá, gente? Então, porque é o emaranhado, porque é a história de toda aquela família, de todas aquelas pessoas, que muitas das vezes, vendo por outra visão, somos nós mesmos que fomos nossos antepassados. Então, é um mérito também que a gente não precisa entrar aqui agora, né? Mas quem tem um pouco mais de conhecimento dentro da reencarnação pode ter essa visão, tá? Então, em uma sessão, pode-se trabalhar os problemas familiares, transformando o amor que adoece em amor que cura. Quando a família provoca doenças, é porque atuam destinos dentro dela que influenciam a todos. E se algo de grave aconteceu numa família, isso pode prevalecer ao longo das gerações, o que demanda uma necessidade de compensação. Alguém falou alguma coisa? Fez alguma pergunta? Fiquem à vontade, tá? Eu participei uma vez de uma constelação e tinha uma filha fora do casamento e foi descoberto ali, né, na constelação. A constelação presencial que a gente faz com as pessoas e tal. E a mesa também, ela possibilita a gente descobrir algumas coisas, né? Não sei se com essa profundidade, mas eu, por exemplo, eu fiz para mim, como eu já falei aqui no começo, eu descobri crianças, tive que fazer harmonização com crianças abortadas no sistema, tive que fazer limpeza lá de antepassados, trazendo equilíbrio e pertencimento para antepassados por parte da minha mãe e por parte do meu pai. Então, a gente vai descobrindo essas coisas na mesa, tá? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. E aí essas coisas graves, elas aparecem geralmente numa constelação familiar, quando tem outras pessoas, e na mesa pode ser que apareça também alguma coisa ligada a isso sim, tá? Então, vamos lá. O sistema familiar tem uma força tão grande que advém do afeto entre seus membros. Quando aprendemos a usar essa força para restaurar a ordem, podemos mudar um destino negativo. As constelações familiares são uma inovadora abordagem psicoterapêutica que promove a identificação das ordens do amor, pondo em evidência os profundos laços que unem uma pessoa à sua família, inclusive gerações mais longínquas. Então, somente quando estamos em sintonia com o nosso destino, com os nossos pais, com a nossa origem, que tomamos nosso lugar. Beth Helling, né? Que temos força. O que acontece? Nós encaixamos tudo, trazemos as pessoas de volta, limpamos o campo e aceitamos, né? O tomar é aceitar as pessoas, as situações como elas são. E aí vem agora a mistura da constelação com a radiestesia, que ambas são ferramentas que trabalham no quântico, tá? A constelação, a mesa radiônica, a radiestesia, o triângulo sistêmico, o reiki, o tarô. Por quê? Porque eles falam de energia, falam de vibrações, limpam no campo energético, no campo que a gente, né,
está vivendo dentro dele. Então, a gente alcança passado, presente e futuro. Por quê? Porque estamos falando de quântico, de trabalhar fora do tempo e espaço que a gente conhece. Então, são ferramentas que têm alcance vibracional, energético em outras dimensões, vamos dizer assim, em outras frequências, tá, gente? A constelação, não sei, quem já vivenciou, experienciou, sabe bem como ela funciona. Então, a radiestesia é arte ou ciência que nos permite, através do efeito de ressonância, detectar, comparar e classificar radiações, indicando, tem alguém querendo entrar, deixa eu receber. Karina, você quer falar? Pode falar. Sim, não, eu queria perguntar, porque quando você fala em ancestrais e da linhagem toda, como é que fica a relação dos maridos que vêm para essa família? Quando a constelação, quando a gente faz a mesa e a constelação familiar, isso limpa, a partir de quando eles entram nesse novo núcleo, ou fica alguma coisa assim que vai buscar deles, porque eles vieram para esse algo, alguma energia trouxe eles. Eu falo porque eu sou separada, né? E tem assim, minha irmã também que é separada, enfim. Essa energia. Tem um padrão sistêmico aí, tem um padrão sistêmico aí, Karina, deixa eu te explicar. Tá. Não está relacionado a eles, esse padrão sistêmico. Esse padrão sistêmico está relacionado à sua família. Primeiro, porque está acontecendo com você, com a sua irmã, talvez tenha acontecido com a sua mãe, com a mãe da sua mãe, enfim, é um padrão que está na sua família. Então, é necessário o quê? Você fazer a constelação limpando o padrão da sua família. Então, você vai limpar. Quando você fizer e você limpar da sua ancestral, que começou esse padrão, você vai reorganizar o campo, isso vai mudar na vida, vai reverberar na vida de toda a família, a geração, tá? Entende? Entendi. Expliquei? Então, independente deles, eles é um outro aspecto. Se eles têm um padrão também assemelhado, porque a gente sabe, quando a gente fala de física quântica, quando a gente estuda a lei, né, a quântica, a gente fala de semelhante atraindo semelhante, não é isso? Sim. Então, não existe possibilidade. Os opostos se atraem, porém, depois eles se repelem. Mas a vibração que você emana é a vibração que vai trazer uma pessoa que está vibrando a mesma coisa que você. Então, você vai casar com ele. Então, se ele entrou na sua vida e você tem um padrão de separação na sua vida, provavelmente ele tem também na vida dele. Provavelmente. Não estou falando que sim. Mas como semelhante atrai semelhante, é bem provável que ele também tenha na família dele. Tem, sim. Exato. Para limpar a família dele, ele ou alguém da família dele tem que fazer a limpeza. Ou na constelação, ou na mesa da constelação, entende? Isso. Entende? E aí eu teria que fazer do meu filho também. Do nosso filho, no caso, né? No caso, você fazendo para você, você vai estar quebrando o padrão da sua família. Você fazendo seu filho, você vai estar quebrando o padrão da família dele. Quem é a família dele? Você faz. Entendi. Entende? Ok. Explicado? Okay. Então tá. Mais alguma dúvida? O que eu puder responder, gente, porque eu não sou perita no assunto, não, né? Mas a gente vai. Alguém mais? Não? Então, vamos lá, vamos continuar. Então, a radiestesia, como eu já mostrei para vocês, deixa eu pegar aqui um gráfico. A radiestesia, ela trabalha com os gráficos. Os gráficos, olha aqui, isso aqui é um gráfico de radiestesia. Tá? Esse gráfico é o gráfico desembaraçador de relacionamentos. Então, quando eu trabalho só a radiestesia, eu faço uma consulta, eu vejo os pontos, as necessidades da pessoa, tá? Eu até nem coloco essa ferramenta, porque ela demora muito, né? A gente tem que fazer uma investigação muito profunda, e aí acaba que você fica um dia inteiro. Aí você tem que ter lugar,
para pôr os gráficos, é mais, vamos dizer assim, é mais complexo, por isso que eu não atendo com radiestesia. Algumas pessoas eu pego e coloco no gráfico, mas dependendo do caso específico. Porque aí você teria que ter um lugar para pôr todos os gráficos que a pessoa necessitar. Mas você faz a pergunta no biômetro, qual gráfico, o que precisa a pessoa precisa tratar, e você pega o nome da pessoa, coloca no centro, pendula para trabalhar aquilo ali, desembaraçador de relacionamento. Aí você vai lá, quanto tempo? Pergunta o biômetro, quanto tempo eu preciso desembaraçar, deixar o nome da pessoa? 10 horas, 3 horas, uma semana. Aí você deixa, vai lá e vai pendulando, tá? Então é maravilhoso esse tratamento com radiestesia, eu amo, mas eu não faço porque eu não tenho espaço e ela requer tempo demais para uma pessoa só, e minha vida era bem corrida, né? Agora que eu estou um pouco à toa, vamos dizer assim, de tarde, mas nem tanto também, né? Ok, mais alguém quer falar alguma coisa? Então tá, então vamos continuar. Então, a radiestesia, a arte ou ciência que nos permite, através do efeito de ressonância, detectar, comparar e classificar radiações de energia, indicando qual a melhor forma de aproveitá-las. Com a radiestesia, podemos realizar perguntas e tirar dúvidas utilizando instrumentos como o pêndulo. É possível medir energia, quantidade, tempo e possibilidades. Então, esses desenhos, esses gráficos, eles emitem emitem uma energia de 120 mil Armstrongs, que eu já até expliquei isso aí em algumas das lives, eu acho que até na ferramenta da mesa acástica vai explicando isso. Então, porque tudo no universo, gente, presta atenção, no quântico, tudo no universo tem informação, ok? Então, tudo tem informação. E essa forma, igual os arquétipos, a gente ativa os arquétipos no campo da pessoa. Então, cada arquétipo ativa uma informação no campo da pessoa, tá? Agrega a pessoa para que ela acesse essa informação e faça virada de chave. Assim são as ferramentas quânticas, tá? Então, as ferramentas da mesa de constelação, as ferramentas da mesa da cura akástica, a mandala do divórcio energético, os gráficos da radiestesia, tudo isso é quântico, tá? É quântico, através da informação que esses desenhos, as palavras, são vibrações, são informações, não é isso? Os pensamentos, os sentimentos. Então, no quântico, por isso a gente deve ter muito cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente sente, com o que a gente escreve, com o que a gente fala, entende? Com as músicas que a gente ouve, com as fotos, os arquétipos que a gente coloca na casa da gente. Por quê? Porque tudo emite uma frequência, uma vibração, uma informação dentro do campo. E o nosso inconsciente acessa isso de forma a absorver e trazer aquilo como se fosse real, ok? Entenderam? Então, vamos lá. E a radiônica é uma técnica utilizada para trabalhar o que foi detectado pela radiestesia. No caso aqui, a gente vai no biômetro direto, então, o que eu faço quando eu faço a mesa da cura akástica? Eu não pergunto quanto está a frequência. Então, eu faço as perguntas e descubro aqui no biômetro quanto está a frequência e qual a ferramenta, o que precisa ser trabalhado, e isso é usar a radiestesia, que é a radiônica, tá? Então, a mesa radiônica é uma ascendente ferramenta onde realizamos desde diagnósticos de radiestesia, assim como para fornecermos dados, análises, estudos de possibilidades em todas as áreas, medições de energia de um local, harmonização de ambiente, elixires radiônicos, etc. Por exemplo, tem um gráfico aqui, eu não sei se eu tenho ele, acho que eu tenho, mas não está aqui agora, que você pode mandar remédios no quântico para a pessoa. Por exemplo, eu posso enviar um floral, por exemplo, no quântico para a pessoa. Então, eu faço a receita, coloco o nome da pessoa e coloco aquilo no biômetro, no gráfico, faço a pendulação e ativo, enviando floral tal para fulano de tal, em todo tempo, espaço e dimensão e tal, entenderam? Porque a ativação quântica é o que ativa todas essas ferramentas, tá? Que a gente utiliza. Então, eu posso enviar reiki, por exemplo, o reiki, né? O reiki a gente imagina, eu sempre imagino, eu pego uma foto no Zap ali e fico em cima do Zap com a foto da pessoa, faço os símbolos e envio o reiki para a pessoa, tá? Então, isso atinge a pessoa.
A gente tem resultado, a gente tem resposta do outro lado. Por quê? Mágica? Não, porque existe a intenção. Existe a informação para o universo que se está mandando aquela energia. E aquela energia, ela existe. Ela é uma energia cósmica universal, é a energia do campo. Então, ela vai nessas ondas que a gente não vê e alcança a pessoa, em qualquer lugar que a pessoa estiver. Entendem? Isso são ferramentas quânticas, que eu fiquei de falar sobre ferramentas quânticas, aí aproveitando, já fica gravado hoje, falando um pouco de cada uma. Tudo é através de ondas, tá? De ondas energéticas, de vibração, de informação, tá? Mas principalmente, dois pontos fundamentais para que a gente trabalhe essas ferramentas. Algumas delas é essencial, o amor, como o Reiki, por exemplo, mas eu acho que o amor ele tem que estar em tudo, né? O amor e a intenção. São duas coisas que a gente precisa muito no campo quântico. Então, se eu começo a fazer uma mesa aqui, de qualquer jeito, pensando só em ganhar dinheiro e pronto, provavelmente não vai ter resultado. Eu preciso, e vocês veem, né, que eu, assim, eu me apego mesmo, eu pego o cristal, eu dou o meu máximo aqui, eu desejo, eu quero que mude, eu intenciono tanta força que a coisa chega na pessoa, assim, chega abrindo portas mesmo. Então, isso é muito importante para quem trabalha com ferramentas quânticas, tá? Amor e intencionar. Intencionar é um ponto principal. Mas é intencionar mesmo, não é fingir, não é fazer de conta, porque o universo, ele entende a língua verdadeira da gente. A gente não tem como mentir para ele, tá bom? Acho que por isso que meu trabalho tem um resultado maravilhoso. Porque realmente, de fato, eu quero todo mundo bem, eu quero todo mundo curado, né? Então, a gente vai com força total. Então, vamos lá. A mesa radiônica de constelação familiar é uma prancha que reúne não só instrumentos, símbolos das energias relacionadas à técnica de constelação, sendo capaz de alinhar, independente de tempo e espaço, situações não resolvidas anteriormente por membros familiares, ancestrais, realizando assim a cura que atua em efeito dominó, causando a libertação de descendentes de padrões negativos, maldições de família e fluxo interrompido no amor. Então, como dizia o Bert Hellinger, o amor que cura pode ser o mesmo amor que adoece. Em conexão com a supraconsciência, ativamos através de um portal interdimensional comandos que, baseado no amor incondicional e na total confiança, se materializam na nossa realidade, sendo como limite de atuação a nossa mente e o campo mórfico. Então, o campo mórfico, para mim, é o vácuo quântico, o todo, a energia que a gente está dentro dele, tá? Esse nada aqui que ninguém vê, que a gente não vê, mas é uma energia violenta que a gente está dentro dela. Então, tão brilhantemente provado por Rupert Sheldrake. A lógica do funcionamento desse instrumento é explicada através da física quântica. Ela atua no campo físico, mental, emocional e espiritual, usando técnicas de limpeza energética, realinhamento, ressignificação e cura. A sua atuação é possível tanto no nível emocional, mental, espiritual e energético, detectando e modificando padrões negativos nas finanças, relacionamentos, vida profissional, saúde, causando o alinhamento familiar e ancestral. Então, a mesa radiônica trabalha numa frequência vibratória elevadíssima, gerando um campo energético de concretizar grandes transformações. Então, a radiônica é o sistema pelo qual modificamos qualquer realidade, colocando-a de novo em equilíbrio completo. Pela radiônica, podemos modificar a frequência dos objetos, dos seres, dos acontecimentos. A radiônica é, pois, a emissão de energia, normalmente à distância, através da mente e de aparelhos radiônicos geradores de energia. Né? Então, aí um pêndulo numa mesa, aí, né? Num gráficozinho. Agora eu vou explicar para vocês a mesa, tá? A mesa que eu estou com ela. Tá dando para todo mundo ver? Essas aqui, ó, são as partes da mesa. Como eu falei hoje, alguém me perguntou se eu ia trabalhar um tema
específico. Eu falei, não. Hoje, como é a primeira vez que eu vou trabalhar com essa mesa no coletivo, eu vou deixar a mesa escolher. Então, ela vai escolher entre espiritualidade, sabedoria, saúde, nutrição, acolhimento, parceria, trabalho, sonhos, lazer. Esses são os aspectos que a mesa já traz, tá? Então, isso vai ser perguntado ao pêndulo hoje aqui na mesa. Então, eu vou pegar o pêndulo, né, e vou aqui, deixa eu me ver aqui, mostrando para vocês, ó. Então, eu vou aqui, ó, nos aspectos, mentira, é esse lado aqui. Eu vou aqui nos aspectos e vou perguntar qual aspecto vai ser trabalhado hoje, com o pêndulo, que é o meu instrumento radiestésico, né, que faz a conexão comigo, com o inconsciente e o supraconsciente de todos que estão participando. Porque tudo isso se dá via inconsciente, tá bom, gente? Como eu disse, que eu sempre falo para vocês, e eu vou contra, acho que a maioria das pessoas que eu conheço. Eu, Lara, no meu entendimento, na minha concepção, não existe infringir livre-arbítrio de ninguém. Eu posso fazer a mesa para qualquer pessoa, eu posso pôr o nome e a data de nascimento da pessoa. Como qualquer outra ferramenta, tá? O Reiki fala para a gente pedir autorização. Não acredito nisso. Por quê? Porque se a pessoa não estiver aberta para receber, ela não vai receber. Se ela não estiver preparada no tempo, na hora de receber aquela cura, o que for, até uma coisa ruim, se a gente estivesse fazendo alguma coisa ruim, ela não recebe. Ela só recebe se ela estiver no campo ressonante. Então, a gente faz o nosso melhor, a gente intenciona. Mas quem vai, de fato, acessar e receber é a própria pessoa, através da supraconsciência dela ou do inconsciente dela, ok? Eu penso assim, tá? E eu sei que 99% das pessoas que eu conheço, talvez, acho que eu nunca ouvi ninguém falar isso que eu falo. Eu acho que todo mundo acredita que tem o livre-arbítrio, que precisa perguntar. Nós estamos num campo quântico, nós vivemos um mundo quântico, um universo quântico. Somos partículas, mas somos ondas vibracionais. Enquanto ondas vibracionais que somos, nós abrimos ou não o nosso campo para receber ou não a cura. Entendem? Então, eu aceito só aquilo que eu estou apto a querer aceitar. Eu não aceito nada fora disso. Entendem? Porque não estou emanando vibração de aceitação, de querer, de desejar. Muitas vezes tem muita gente que pede socorro, que pede ajuda sozinho, calado no inconsciente, uma oração, uma prece que a pessoa faz. Como que a ajuda chega? Aí alguém vai lá e fala, vou pôr fulano na mesa lá da Lara, ou na mesa de alguém, ou, sabe? E aí a ajuda chega, entendem? Então não existe, para mim, não existe esse negócio de infringir livre-arbítrio das pessoas. Então, aqui são os aspectos, a parte 1, que é o seletor de aspectos a serem tratados com a mesa. Então, eu vou pendular nesse biômetro para poder saber qual aspecto hoje, por exemplo, nós vamos trabalhar aqui. Próxima mesa eu posso fazer para financeiro, posso fazer outra para relacionamento, isso aí depois vai depender do que a intuição mandar. Mas agora nós vamos fazer aqui, ó, nós vamos fazer algumas perguntas para ver quantas, né, ferramentas dessas a gente vai trabalhar e vai trabalhar. Aqui fala para trabalhar no máximo 7, mas não dou conta, tá? Eu já fiz uma mesa, eu trabalhei 4, é muito pesado. Energeticamente é pesado. Então, é igual o triângulo sistêmico. Às vezes eu atendo, falo com uma pessoa, fala com uma frequência, eu fico sugada, eu não dou conta, tem que deixar para depois. Porque no triângulo a pessoa fala com duas, são 2 sessões, uma sessão com 2 temas diferentes. Então, às vezes eu não dou conta. Por quê? Como é um trabalho energético, infelizmente, suga a energia da gente. Então, eu não dou conta, talvez 4 vai ser o máximo. Talvez 5, não sei. Vamos ver, vai depender também da situação e das pessoas. Hoje, coletiva vai ser, parece que vai ser bem puxada, mas vamos deixar fluir. Aí vem a parte 2 da mesa, tá? Aqui, nós temos as ferramentas que vão ser ativadas no campo de cada pessoa, tá? Então, o equilíbrio, de acordo com Beth Helling, o amor verdadeiro, e eu não vou mandar essas ferramentas para vocês, tá, gente? Toda mesa que eu fizer da constelação familiar, eu não vou mandar, é muito grande,
é muito complicado, não vou mandar. Vai ficar a mesa gravada com as ferramentas que saíram. Quando vocês quiserem saber alguma coisa sobre a ferramenta, vai nesse vídeo no YouTube, pula lá, chega lá no equilíbrio e ouçam. Combinado? Porque eu não vou dar conta, é muito grande e essa mesa ela é bem complexa, tá? A outra é mais tranquila, é mais fácil. Então, vamos lá. Vocês me perdoem se ficarem bravas comigo, mas, enfim, é uma decisão também, tá bom? De acordo com Beth Helling, o amor verdadeiro só existe por meio do equilíbrio nas relações. Logo, é importante que nós saibamos como balancear os nossos relacionamentos, compreendendo melhor as nossas atitudes. Segundo Beth Helling, a lei do equilíbrio é a lei das trocas que acontecem nos relacionamentos. Beth afirmou que para as nossas relações funcionarem, nós devemos manter o equilíbrio entre dar e receber. O pai da constelação observou a existência dessa lei por meio da interação dos grupos sociais, de grupos sociais. Todo ser tem, sem dúvida, a capacidade de fazer trocas, dando aos outros suas habilidades e capacidades. Além disso, todos nós recebemos dos outros, gerando um ciclo de trocas ao longo da vida. Se as pessoas dão e recebem de forma mútua na relação, elas conseguem amadurecer e viverem com bem-estar. Ao ativar a ferramenta do equilíbrio, o terapeuta estará colocando em ação essa lei importantíssima para o bom funcionamento das relações. Para ativá-la, deve ser dado comando. Aí vem o comando, né, que é o comando que eu dou. Lei do equilíbrio. Então, estou fazendo esse vídeo aqui, coloquei lá no YouTube. Qual é o mínimo que se espera de uma troca equilibrada? Que as pessoas que me acompanham vão lá, assistam, dão um like delas, façam um comentário. Por quê? Isso é uma troca. Isso é uma troca. O que vai acontecer? Eu vou ficar famosa? Pode até ser que eu fique, mas não é esse a intenção. Esse conhecimento, essas possibilidades, essas ferramentas vão chegar a outras pessoas. Vocês vão estar automaticamente ajudando outras pessoas quando fazem isso com os canais do YouTube, não só o meu, todos, tá, gente? Então, é uma troca, é um equilíbrio, né? E assim em várias situações, tá bom? Aí vem a outra lei, a outra ferramenta que nós vamos trabalhar, que pode acontecer de sair, que é o merecimento. Merecimento é o sentimento fundamental para o fluxo da abundância e prosperidade. Gente, eu trabalho tanto isso na mesa, porque merecimento é uma coisa que quase nenhum de nós tem inconscientemente, a gente não acha merecedor de nada, né? Então, vamos lá. É íntimo e está totalmente relacionado ao movimento de dar e receber, às crenças e à autoestima. Somos todos centelhas divinas da mesma fonte e, portanto, merecedores igualmente da abundância em todas as áreas da vida. Agora, uma coisa eu falo para vocês. Vou pôr um exemplo aqui que é uma coisa que andei perdendo clientes, perdendo seguidores até por causa dessa história. Mas pensem comigo. Eu vou lá, faço uma mesa para você. Você vai me pagar depois. Só que depois nunca chega. Você nunca paga. E quando eu vou lá e cobro, você acha ruim comigo, me paga desaforado e para de me seguir. Você mereceu aquela mesa? Não. Por quê? Porque você não valorizou o meu trabalho. Não estou falando especificamente de pessoa para pessoa, estou falando de situação. É o que você está julgando, a energia que você está julgando, ela vai voltar para você. Então, se você acha que ao fazer a mesa eu tenho que fazer, mas na hora de pagar aquele valor de troca, seja daqui um mês, daqui não sei quando, né? Você não quer fazer isso porque você não me acha merecedor, porque você não acha justo, porque você, sei lá, por qualquer motivo, o que você está dizendo para o universo? Eu não mereço aquela ferramenta, porque eu não vou fazer o valor de troca dela. Vocês entendem o que eu estou querendo falar? É um exemplo bobo, mas é um exemplo que eu tenho visto muito as pessoas via, né? Que agora, graças a Deus, eu cortei isso um pouco. Então, assim, agora, uma pessoa, por exemplo, que faz comigo, Lara, te pago dia tal, ela vai lá grata, feliz, porque ela está pagando por um trabalho. Cara, ela acessou essa ferramenta, ela pegou isso para ela, então ela é merecedora.
porque ela entendeu essa energia de troca, porque é o equilíbrio. Então, não pode ter desequilíbrio nessas situações. E isso serve para tudo na nossa vida, não é só para o meu trabalho. Por exemplo, o merecimento e o equilíbrio entram também. Eu tenho uma conta de luz, minha conta de luz veio R$200. Uau! R$200, meu Deus, é muito dinheiro. Logo esse mês que eu não tive salário, não fiz isso. Gratidão, meu Deus, minha conta de luz, olha que bênção, eu estou com a luz aqui, eu estou com a internet. Vocês entendem onde entra merecimento e também equilíbrio e energia de trazer de volta o que você joga para o universo? E não só o não merecimento de baixa autoestima, de que eu não sou merecedor, tem esses tipos de merecimento. Então, essa ferramenta, ela trabalha esses tipos de merecimento. Na verdade, eu acho que ela trabalha mais o da autoestima do que tudo, porque ela vai nesse ponto aí de crenças, né, limpando autoestima, mas aqui está falando de dar e receber também, né? Eu dou e eu recebo de volta. Enfim, entenderam? Alguma dúvida? Então, aceitar, no entanto, muitas vezes não estamos abertos a receber por não nos sentirmos merecedores. Aceitar e receber com amor tudo que a vida nos oferece é reconhecer o merecimento. Me lembrei de uma história que uma vez, tudo tem dois lados, né? Eu fui dar eu tinha uma amiga, ela é minha amiga, depois ela sumiu, enfim, né? A pessoa só é amiga da gente quando a gente está pensando igual a eles. Depois a gente muda o pensamento, a pessoa não é mais amigo. Isso é estranho na minha cabeça, eu fico triste com isso. Porque eu sinto falta dessa pessoa, tem anos que eu não vejo essa pessoa, mas me lembrei dela agora. Ela tinha uma situação financeira bem complicada, sabe? De não ter um sabonete para tomar um banho. E eu, muito dada, peguei, porque, né, quem me conhece sabe que eu sou muito dada, assim, peguei o sabonete e fui dar para ela, ela não aceitou. Eu não entendi. Aí ela falou, não, eu não vou aceitar, porque eu não posso aceitar. Me explicou lá, não entendi até hoje. Tem um lado na vida que, quando você aceita ajuda, você se torna devedor. Então, se alguém foi lá no meu privado e me deu alguma coisa, pô, fez um pix aí, me deu um dinheiro. Ô, Lara, igual, tem uma amiga que quando eu estava numa situação difícil, algumas pessoas fizeram isso. Lara, vou mandar um pix para te ajudar. Me mandaram dinheiro. Do nada, eu não pedi. A pessoa simplesmente foi lá e me deu. Eu sou devedora dessa pessoa. Entendem? Eu sou devedora dessa pessoa. Eu preciso, pela lei do equilíbrio, eu preciso retribuir de alguma forma. O universo entende as coisas desse jeito, entendem? Do mesmo jeito, eu trabalhei 1 ano gratuitamente para várias pessoas do Brasil, do mundo, né? Gente de fora do Brasil e tal. O universo ficou meu devedor. Então, hoje, minha vida flui, por quê? Porque ele está me pagando, me devolvendo o que eu fiz. Então, isso é merecimento, troca, mas tem o outro lado. Custa uma pessoa aceitar uma coisa, você pode falar, não, não me dá isso não, porque eu não mereço. Ah, não, eu não posso receber esse dinheiro. Eu não posso ter muito dinheiro na minha conta, porque eu não mereço. Inconscientemente, a gente tem isso dentro da gente. É bom a gente estar sempre olhando isso. Eu não posso ter muitos clientes porque eu não mereço ser rica, ter muito dinheiro, por exemplo. Né? Então, a gente precisa entender esses lados do merecimento, tá? Já aproveitando e falando, né? Porque eu gosto de falar mesmo, então já estou explicando tudo isso para vocês, tá? Mas, enfim, voltando aqui, porque senão eu vou falando, eu vou ficar a noite inteira. Então, para ativar, eu vou dar o comando, né? Como sempre, todo mundo já sabe. Então, vem aí outra ferramenta, é o desbloqueio de relacionamento. Os padrões familiares e ancestrais podem afetar a vida amorosa de infinitas formas. A começar pela relação de mãe, a primeira relação da vida de alguém, e de pai, que é a segunda. Como o pai e mãe se relacionam entre eles e com o filho, é o primeiro modelo que alguém tem na vida. Então, aí, Karina, respondendo a sua pergunta. Então, o seu filho, qual é o modelo que ele tem? Pais se separando, né? Então, é bom limpar.
Se o casal está em desarmonia por algum acaso, significa que aquele amor está doente. E aí esse casal pode estar sendo leal a padrões de ancestrais. Então, por exemplo, se a mãe se sente desrespeitada pelo marido ou de alguma forma ameaçada, a tendência é que ela não queira apresentar o filho ao pai. É um movimento interrompido. Com isso, o filho perde esse movimento natural de ter um pai que lhe apresenta ao mundo, o que pode gerar muitos conflitos dele com o pai e isso se replicar em outros relacionamentos ao longo de sua vida. Esses padrões vão sendo repetidos, né? É lamentável isso. Então, aqui para ativar, né, a gente ativa com o comando quântico. Desbloqueio profissional. Os filhos são os seus pais, uma mistura perfeitamente equilibrada, 50% do DNA do pai, 50% da mãe. Ao dar a vida aos filhos, os pais nada podem acrescentar e nada podem excluir dela. Da mesma forma, os filhos, quando tomam a vida dos pais, também não podem acrescentar-lhe nada, nem recusar algo dela. Da mesma forma, os filhos, quando tomam a vida dos pais, também não podem acrescentar-lhes nada, nem recusar o dela. Ah, repetiu aqui, ó, agora que eu estou vendo. Então, é muito difícil alguém ter êxito na vida se não tomou plenamente um dos pais, se os rejeita ou despreza. Por isso, a vida da pessoa não flui, gente, principalmente na prosperidade, tá? Tem que ter harmonia com pai e mãe, sim, de qualquer jeito. Então, a pessoa pode até ter sucesso por um tempo, porque usa a raiva para agir, mas isso não se sustenta no longo prazo. Na visão sistêmica das constelações familiares, tomar pai e mãe, ou seja, honrá-los e aceitá-los como são e como puderam ser, é a condição para se poder tomar a vida que veio deles. Esse ato de tomar é um ato de humildade, representa um sim à vida e ao destino. Então, a gente sabe que tem complicações, tem pais que são difíceis, tem relacionamentos com mãe, por exemplo, né? Eu sei bem como é isso, eu já fiz constelação várias vezes para minha mãe, eu já aprendi a aceitá-la do jeito que ela é, eu apenas fico no meu canto e deixo ela ser quem ela é. Sem mais me revoltar, sem mais bater de frente, brigar, sabe? Por quê? Porque eu sei que isso faria mal para mim, não para ela. Tá? Então, com a ferramenta de desbloqueio profissional, essa energia eletromagnética é ativada de forma a realizar esse alinhamento necessário para que haja desbloqueio imediato. Então, assim, tudo que vem de pai e mãe está relacionado ao nosso trabalho, afeta tudo na nossa vida, né, gente? Na verdade, né? Então, um lar constituído, uma família bem formada, que está ali presente, educando com amor, tudo com direitinho, cria seres humanos mais preparados para a vida, né? Tem outras coisas, claro que tem, mas é muito importante o relacionamento com pai e mãe. Então, vamos lá, harmonização com o pai, que é uma das ferramentas também que pode sair. Quem rejeita o pai, rejeita a si mesmo, e sente-se vazio, sem realização, sem propósito de vida. A maneira como nos relacionamos com ele, hoje e no passado, vai se refletir mais tarde na maneira como nos relacionamos com a nossa profissão, com figuras de autoridade, com os nossos parceiros, no caso das mulheres, e com como nos sentimos inseridos no mundo. A pessoa que não tomou o pai pode muitas vezes ter várias profissões e não se fixar em nenhuma, ou mesmo não ter profissão alguma. E quando a mãe não só oculta a identidade do pai, mas também impede o filho de ter acesso a ele por raiva ou mágoa, esse filho pode mais tarde, como adulto, querer fugir da realidade, seja pelo consumo de drogas ou pela devoção cega a uma seita ou religião, por exemplo. É uma forma desesperada de preencher um vazio interno, uma busca secreta do pai não tomado. Então, êxito na profissão. Aí aqui tem uma outra fala que a gente pode utilizar, né? A gente pode utilizar, isso vai fazer mais quando for individual, tá? Porque aí eu vou pôr os bonequinhos, a pessoa vai e fala lá e tal, tá? Então, vou pular essa parte, porque essa parte eu não vou usar na coletiva, tá bom? Eu posso até colocar também as frases lá, para a pessoa depois falar se ela quiser. Mas aí é uma dinâmica que não dá para ser feita com todos, né? Porque eu não vou fazer a mesa online, eu vou fazer a mesa gravada, tá, gente? Então, para ativar essa ferramenta, a gente dá esse comando, que é o do pulsar e tal e tal. Aí vem a harmonização com a mãe.
a mãe, por muitas vezes, exerce um papel preponderante na formação familiar, trabalhando para que todos se sintam pertencentes ao sistema. Ela é a figura aglutinadora capaz de superar diferenças em nome da união e harmonia familiar. Gente, isso é falando do arquétipo da mãe, tá? Porque tem mães que fogem desse arquétipo, não é verdade? Então, está falando do arquétipo da mãe. O ideal, o arquétipo ideal da mãe é esse. Aquela mulher que supera, que faz a harmonia, que é a base do lar, tá? Ela tem, portanto, um papel essencial dentro do sistema, pois é a célula que garante que todos os membros estejam integrados. Problemas começam a acontecer quando essa ordem é desrespeitada, quando o papel da mãe não é reconhecido, quando os outros membros passam a fazer parte do sistema com o nascimento de irmãos, por exemplo. A criança pode se sentir como se tivesse perdido o seu lugar. Essa sensação pode levar a sentimentos de carência e não pertencimento. Para que se tenha uma vida de sucesso e equilíbrio, é necessário ativar a harmonização com a mãe. Reconhecer como adulto que a mãe deu o que pôde e liberar os sentimentos infantis que foram programados. É o caminho para reconstruir a conexão interrompida. Então, o relacionamento com a mãe, portanto, é um elemento essencial para vivermos com aceitação de tudo aquilo que a vida nos dá e como responsáveis para buscar por aquilo que desejamos, servindo a vida assim como nossa mãe nos serviu. Mãe é vida profissional, tá, gente? Então, Beth Helling fala, aquele que não tem êxito com a mãe também não encontrará êxito na profissão. Essa frase reflete um conceito muito difundido na constelação familiar, que relaciona o relacionamento dos filhos entre filhos e mãe com a vida profissional, êxito em tudo e em seu propósito de vida. Tem uma outra frase também que eu vi aí, um dos consteladores feras aí falando, que, sim, quem não se relaciona bem com a mãe não consegue ganhar dinheiro. Quem não se relaciona bem com o pai não consegue guardar dinheiro. E eu acredito muito nisso, porque eu passei pelas duas situações de alguma forma. Agora que eu estou mudando com essas limpezas todas que eu tenho feito. Então, aqui também tem frases para falar com a mãe, eu posso copiar, colocar no grupo, depois vocês vão fazer isso dentro do quântico, na imaginação de vocês, se sair essa ferramenta, harmonizando com a mãe. Se estiver fazendo a mesa comigo online, individual, aí a gente vai colocar os bonequinhos e fazer a constelação mesmo. Mas só de fazer também aqui na imaginação, no quântico, já resolve, tá, gente? Não tem. Tudo é quântico, né? Então, a gente precisa começar a entender isso de uma forma tranquila. E aí, que o comando para ativar, vamos lá. Harmonização consigo mesmo. Uau, essa é maravilhosa, saiu para mim umas 2 vezes aqui que eu fiz a mesa para mim, então foi maravilhoso. Somente quando estamos em sintonia com o nosso destino, com os nossos pais, com a nossa origem, é que tomamos o lugar e temos força. Beth Helling. E tomamos nosso lugar, temos a força. Então, os sofrimentos familiares são como elos de uma corrente que se repetem de geração em geração, até que um tome consciência e transforme a maldição em bênção. Então, quando a gente faz esse trabalho na constelação familiar ou na mesa, a gente vai estar limpando esses padrões repetitivos que estão no sistema, tá? Quando você próprio toma consciência de seus bloqueios, suas crenças limitantes e a necessidade de se libertar, você está jogando luz nas sombras ocultas e pode, então, se libertar das amarras trazidas de gerações em geração, geração em geração. Com a ferramenta harmonização consigo mesmo, o cliente vai passar a se valorizar mais, a se amar mais e tudo na vida irá fluir positivamente, verdade. Eu estou muito bem depois que eu fiz a mesa para mim, estou me sentindo até mais linda. Você pode utilizar o biômetro sobre feridas, aí a gente descobre aqui feridas emocionais e sua localização no tempo para identificar a fundo as causas dessa harmonia interior consigo mesmo. A utilização do biômetro é opcional. Então, assim, aqui, ó, eu fui aqui para mim, gente, olha, foi direto assim, ó, rejeição. E eu fui rejeitada aqui, ó, na barriga da minha mãe. Inclusive, meu tio
segundo histórias da minha mãe, tentou me tirar da barriga da minha mãe com uma faca. A minha mãe me rejeitou na barriga. Por isso, eu já sabia que alguma coisa tinha, né? Só que eu não sabia, assim, né? A mesa foi lá e... Tchuf, gente, foi incrível. Incrível, fiquei, assim, encantada. Então, nós temos aqui abandono, desvalorização, estimação, carência, amor, humilhação, exclusão, traição, rejeição, separação, indiferença, vitimização, abusos, decepção, injustiça, sacrifício, incompreensão, confinamento, impotência, ligada à mente, ligada à crença, ligada ao karma, outra. Então, a gente vai trabalhar isso aqui. Aí, aqui, ó, reencarnação, ancestral, pré-natal, infância, né, até 12 anos, adolescência até 18, adulto até 40, depois 60, depois 60. Então, a gente tem esse biômetro que a gente vai utilizar ele em todas as mesas que a gente fizer, porque eu acho muito válido investigar tudo a fundo, né? Gostei muito dessa mesa por causa disso. Ela investiga mesmo, ela é complexa, tá? E aí a gente vai ativar as ferramentas. Investigou, descobriu, ativa a harmonização. Limpa, né? Limpa no campo ali e ativa. Então, outro que saiu para mim foi esse aqui, ó, liberação de padrões negativos de ancestrais. As chamadas ovelhas cósmicas da família são, na verdade, caçadores natos de caminhos de libertação para a árvore genealógica. Os membros de uma árvore que não se adaptam a normas ou tradições do sistema familiar, aqueles que desde pequenos procuravam constantemente revolucionar as crenças, indo na contramão dos caminhos marcados pelas tradições familiares, aqueles criticados, julgados e mesmo rejeitados, esses geralmente são chamados a libertar a árvore de histórias repetitivas que frustram as gerações inteiras. Então, assim, eu, além de ser rejeitada na barriga da minha mãe, eu também era muito rejeitada por todo mundo, porque eu era muito diferente de todo mundo. As ovelhas cósmicas, as que não se adaptam, as que gritam rebeldia, cumprem um papel básico dentro de cada sistema familiar. Elas reparam, apanham e criam um novo e desabrocham ramos na árvore genealógica. Graças a esses membros, as nossas árvores renovam as suas raízes. Sua rebeldia é terra fértil, sua loucura é água que nutre, sua teimosia é o novo ar, sua paixão é o fogo que volta a acender o coração dos ancestrais. Então, incontroláveis desejos reprimidos, sonhos não realizados, talentos frustrados de nossos ancestrais se manifestam na rebeldia dessas ovelhas procurando realizar-se. Então, a árvore genealógica, por inércia, quererá continuar a manter o curso castrador e tóxico do seu tronco, o que faz a tarefa das nossas ovelhas um trabalho difícil e conflituoso. No entanto, quem traria novas flores para as nossas árvores se não fosse por elas, né? Quem criaria novos ramos? Sem elas, os sonhos não realizados daqueles que sustentam a árvore gerações atrás morreriam enterrados sobre as suas próprias raízes. Então, uma pessoa está em paz quando todas as pessoas que pertencem à sua família têm um lugar em seu coração. Betty Helen, tá? Para ativar essa ferramenta, então, a gente dá o comando como normal, como os outros. Então, vamos lá. Pertencimento. Lei do pertencimento. De acordo com a lei do pertencimento, todos têm direito a pertencer a um sistema familiar e não pode ser excluído do mesmo. Ainda que a pessoa tenha cometido algum ato reprovável, nada justifica sua exclusão. Gente, exatamente, isso aí entra aí até o amor incondicional, né? Sim, eu tinha um irmão, eu, Lara, por exemplo, tinha um irmão que ele virou bandido. E nem por isso eu o excluía, sabe? Ele usava arma para assaltar os outros, mas o que eu podia fazer? Era a escolha dele, era a vida dele. Ele era meu irmão, eu tinha que amá-lo. Então, eu o amava, eu o aceitava, mas eu falava para ele, olha, esse caminho vai te levar para um lugar que foi o caminho que ele foi assassinado. Ele buscou esse caminho, então, mas eu não o excluí, jamais na minha vida, entendem? Por quê? A gente não tem que julgar, a gente julga, a gente faz isso o tempo todo, mas nós não temos que julgar o outro com as escolhas do outro. Lembram? Todos somos Deus experienciando, entendem? Então, ele era Deus experienciando bem longe da fonte criadora dele mesmo, né? Porque ele estava com os princípios, com a moral, sabe, bem longe do que é o amor incondicional, do que é
esse viver corretamente que a gente fala. Então, mas ele era também um pedaço do todo experienciando. Então, a gente não deve excluir. A gente não deve excluir. Aprender a ter amor incondicional, aprender a ter compaixão, é o que a gente veio fazer aqui. Primeiro por nós, depois pelo outro. Então, quando por algum motivo alguém é excluído do sistema familiar, os demais membros do sistema acabam sofrendo consequências ou reproduzindo os mesmos comportamentos reprováveis do excluído. Então, o sistema sempre busca, de algum modo, promover a inclusão daquele membro para que o equilíbrio familiar seja retomado. Quando as leis ou as ordens do amor são respeitadas e norteiam os relacionamentos familiares, existe harmonia e todos os membros do sistema se beneficiam disso. Então, a lei do equilíbrio, a lei do pertencimento e qual que é a outra? A lei da hierarquia, né? Até esqueci as leis, gente. Não guardei, não. Bom, então vamos lá. O pertencimento fala fundo em nossa alma. Mesmo quando vivenciamos movimentos de exclusão ou excluímos fisicamente alguém do nosso sistema, sentimos os efeitos de forma clara em nossa vida. Então, Bert Helling percebeu que todo o sistema familiar possui uma inteligência inconsciente, semelhante a um inconsciente coletivo familiar, que deseja garantir o pertencimento de todos nesse grupo de destino. A ferramenta do pertencimento na mesa da constelação familiar vai ativar esse aspecto em questão do cliente. Então, a lei também, na família, que é na lei do pertencimento na família, é na lei que o pertencimento se mostra de maneira mais poderosa. Isso porque, ao nascer em uma família, nos conectamos de forma profunda com aquele sistema, e isso é impossível de ser alterado. O pertencimento é um veículo que não se desfaz. Por mais que eu conviva com outras pessoas, me relacione com outras pessoas, mesmo que por movimentos do destino eu me afaste do meu sistema familiar, meu pertencimento estará para sempre ligado à minha origem. E esta existe apenas em um lugar, o sistema que faço parte através dos meus pais. Então, a gente está ligado para sempre. A vida nos leva para outros cantos, mas a gente está ligado para sempre. E eu falo para vocês, essa lei, isso não é só na família, sabe? O universo, ele é todo assim, tá? Porque nós somos uma família universal, tá? Então, se tem alguma coisa errada com alguém no sistema, vai ter coisa errada na vida de outras pessoas. Lembram? Vivemos dentro de um quântico, dentro de uma onda de energia, todos interlaçados, entrelaçados, emaranhados. Então, o universo, se todos estiverem bem, tudo está fluindo maravilhosamente bem, mas se nem todos estiverem, não está. Por isso, a gente precisa despertar empatia, amor incondicional, compaixão, para que o nosso planeta, para que a quinta dimensão chegue. Que, infelizmente, sabe, é uma coisa que... Porque as pessoas não entendem que nós somos todos todos parte de um todo, tá? Então, eu vejo esse pertencimento... Minha mãe está me ligando, eu não posso atendê-la agora. Eu vejo esse pertencimento dessa forma dentro do universo também. Por isso, o sistema universal está doente, tá? Depois eu falo com ela. Espero que não tenha acontecido nada. Então, vamos lá. Isso acontece porque carregamos no nosso interior muitas informações de forma consciente, inconsciente e genética, que reconhecem os vínculos e a proximidade dos indivíduos do nosso sistema familiar em relação a outras pessoas presentes no mundo. Então, ativamento. Aí vem a hierarquia. A hierarquia, o mais velho precede o mais novo. Então, de acordo com a lei da hierarquia, as relações familiares precisam se ater e seguir a ordem hierárquica. Os mais antigos vêm primeiro, por isso precisam ter prioridade sobre os mais novos. Quem gosta dos doramas lá da Coreia, vê, né? É tão lindo, eu acho tão bonitinho eles respeitando assim os mais velhos, é a coisa mais linda que tem. Então, dentro desse entendimento de hierarquia, os pais vêm primeiro e são maiores que os filhos. Se os filhos se sentem ou se posicionam como maiores que seus pais, exercendo algum tipo de autoridade sobre eles, ocorre a quebra desse princípio, gerando desequilíbrio no sistema familiar.
É importante ressaltar que esses desequilíbrios são gerados pelos indivíduos, na maioria das vezes, de maneira inconsciente. Muitas vezes se tem uma boa intenção de ajudar ou de resolver alguma situação. E por falta de conhecimento dessas leis, as pessoas acabam tendo atitudes que invertem a ordem hierárquica. Então, para ficar mais fácil de entender, vamos exemplificar. Filhos que às vezes excedem seu papel em oferecer ajuda e cuidados aos pais podem incorrer no erro de se sentirem maiores ou mais suficientes que seus pais. Essa percepção gera sentimentos, ações e uma quebra da hierarquia familiar. É o que eu falei para vocês. Eu atendi uma pessoa que ela cuida da mãe, do irmão, como se fosse o marido, o pai. Não pode. Isso gera desequilíbrio na vida dela, gera desequilíbrio na vida da mãe e na vida do irmão. Porque aquela energia que fica pairando ali não é a energia correta do relacionamento que se tem. Cada um no seu lugar. Ultrapassa o respeito, o limite do respeito do espaço do outro, tá? Então, aqui é importante ressaltar que não há problema no fato de os filhos oferecerem ajuda aos seus pais. O que não deve ocorrer é uma percepção de superioridade por parte dos filhos, tampouco uma atitude de exigência dos pais em relação aos filhos. Então, isso é mútuo, né? Então, assim, eu sou mãe, então eu tenho obrigação de ajudar meus filhos não têm obrigação de me ajudar. Não é o papel deles, tá? Eles vão fazer isso se eles quiserem, se eles puderem. É diferente. E se fizerem isso, não podem fazer isso achando que são melhores, mais importantes do que eu, porque estão fazendo alguma coisa por mim. Porque aí já ultrapassa o limite da hierarquia. É uma energia que não cabe ao sistema familiar, tá? E essa energia vai criar problema sério entre pai e mãe, mãe e filho. Então, os filhos podem ajudar os pais desde que mantenham a consciência do respeito à hierarquia dos pais. Os pais podem receber a ajuda dos filhos desde que estejam conscientes de que não devem cobrar ou exigir nada, pois eles, os pais, é que são os doadores por obrigação. Eu acho isso muito importante. Sabe, esses dias eu discuti isso aqui em casa, porque, né, a gente não é obrigado a fazer as coisas pelos pais, a gente vai fazer quando a gente puder, quando a gente tiver condições, dentro do limite da gente. Então, com a ferramenta hierarquia na mesa, radiônica da constelação familiar, esses desequilíbrios poderiam estar agindo negativamente na vida do cliente, passam a ser alinhados e equilibrados, tá? Então, como funciona a lei da hierarquia? Então, com os pais eu sou menor, com o parceiro eu sou igual, com os irmãos tem a sua ordem, mas são iguais, tá? Mesmo aqueles que vêm mais são iguais, nem os mais velhos e tal, mas são iguais, e com meus filhos eu sou maior. Isso tem que ser assim, né? Porque se não for, desequilibra mesmo, não tem como fugir disso. Perde o respeito, ultrapassa os limites do respeito. Você pode, aí aqui no caso a gente pode utilizar o biômetro, então, aí, ó, essa ferramenta saiu para mim, então esses dois aqui saíram para mim, tias do lado Mentira, foi tios do lado da minha mãe, é isso mesmo, e tias do lado do meu pai. Saiu essas duas aqui para mim, ó, para eu resolver aqui, para eu limpar nessa ferramenta aqui. Então, também vou usar essa ferramenta, que ela é muito boa. Então, vamos lá, esse biômetro para saber, né, para descobrir onde que estava o desequilíbrio, para a gente saber, né? E aí vem a ativação. Aí vem os chakras, ferramenta de alinhamento dos chakras. Então, aqui tem os chakras, o básico, aí como ele está, a gente vai saber qual chakra está em desequilíbrio, quais, se tiver mais de um, e a gente vai saber o que ele está, se ele está hiper, normal, hipo ou nulo. Tudo isso a gente vai saber aqui, tá bom? Então, eu gostei muito dessa mesa, porque ela é bem extensa, assim. Aí a gente vai alinhar os chakras, né, no relógio de chakras, de acordo com o chakra que o pêndulo indicar, a gente ativa, né, e tem lá, tem esse chakra e tal, e tal. E vai ativar a ferramenta do chakra e tal. Pronto. Aí vem os gráficos, aqui tem alguns gráficos que ela colocou, que eu tenho até que ver aqui direitinho esses gráficos, que a gente vai pendular na mesa para verificar qual gráfico deve ser ativado, né, para o consulente,
e em sequência vai colocar o testemunho no gráfico. Então, dessa vez, essa mesa é diferente. Nós não vamos ativar o gráfico no campo quântico como eu faço na outra mesa. Eu vou pegar, vamos supor que eu fazendo a mesa hoje, vai sair gráficos, esse gráfico aqui, desembaraçador de relações. Então, eu vou pegar egrégora de limpeza na mesa de constelação familiar do dia 6/10/2024. Todos os seus inscritos lá dentro. Vou colocar aqui e vou pendular, liberando a energia deste gráfico para vocês, tá? Entenderam? Alguma dúvida? Qualquer coisa é só falar, tá, gente? Não levanta a mão, não, porque eu não tô vendo vocês, tá? Vocês podem abrir e falar, tá bom? Então, vou pendular, vou ativar esse gráfico, né? E aí, eu já imprimi os gráficos, estão todos aqui para utilizar e tal, tal. Então, tá aí ativo, ok. Então, vamos lá. Harmonização com ancestrais. Usar óculos me faz coçar o nariz, é tão engraçado. Vamos lá. A harmonização com ancestrais baseia-se no conhecimento e expressão do amor e da bênção na genealogia sagrada da qual pertencemos. A ancestralidade é uma dimensão profunda da existência humana que vai além da nossa linhagem familiar direta. Ela se refere à conexão com antepassados, às suas experiências, memórias e energias que são transmitidas ao longo das gerações. Essa conexão com a ancestralidade pode ser compreendida como um campo de poder que nos sustenta e influencia a nossa vida. O alinhamento ancestral é um processo que nos permite entrar em harmonia com a história dos nossos antepassados. Ele nos ajuda a reconhecer padrões repetitivos que foram criados pela história familiar e que podem impactar negativamente nossas vidas no presente. Esses padrões podem se manifestar como bloqueios, limitações ou situações recorrentes que nos impedem de alcançar a prosperidade e viver plenamente. Ao alinharmos com a força nutritiva no campo ancestral, somos capazes de trazer consciência a esses padrões e ressignificá-los. Isso nos permite liberar as amarras do passado e criar oportunidades para mudanças positivas em nossas vidas. O alinhamento ancestral nos proporciona a capacidade de construir uma nova história, livre dos condicionamentos e restrições que nos foram transmitidos pela ancestralidade. É importante ressaltar que o alinhamento ancestral não se limita apenas à nossa linhagem familiar direta, mas abrange toda a teia de conexões ancestrais que nos envolvem. Essa prática nos convida a reconhecer nossa interconexão com a humanidade como um todo, reconhecendo que estamos todos ligados pela ancestralidade e que nossa transformação individual reverbera no coletivo. Então, cabe mencionar que o alinhamento ancestral é um conceito que pode variar em diferentes abordagens e tradições espirituais. Então, aqui a gente ativa essa ferramenta. Harmonização com as crianças abortadas no sistema. Isso, gente, tem gente que nem sabe que a mãe abortou, que teve um aborto. Às vezes um aborto aconteceu, a própria mãe, nem sabe, não tinha conhecimento que estava grávida, que tinha uma criança, que abortou essa criança. Isso acontece muito. Essa criança está excluída, né? Então precisa fazer harmonização. Então, filhos que não nasceram, o olhar especial da constelação familiar, reconhecer filhos de gestações interrompidas, dando-lhes o devido lugar na família, ajuda a curar diversas dores emocionais. Durante a constelação familiar, é possível compreender o que existe por trás das angústias que carregamos, mas que muitas vezes preferimos deixar fechadas numa caixinha como se não existissem, por serem dolorosas demais para lidar. Então, na mesa radiônica de constelação familiar, é possível trazer o alinhamento para esse aspecto sistêmico com a ferramenta de harmonização com crianças abortadas no sistema. Pode existir no sistema os irmãos ou filhos de gestações interrompidas nos mais variados estágios, seja abortos provocados, quando a mãe escolhe interromper a gravidez, ou causados por fatores naturais. Desta forma, podem existir filhos de gestações interrompidas com pouquíssimo tempo, algumas vezes até sem que a mãe soubesse que estivesse grávida. Em outros casos, a mulher até soube da gravidez, mas não teve tempo suficiente para fazer planos para a nova vida anunciada. Podem existir também filhos perdidos em gestação de estágio mais avançado, quando a criança já era aguardada por todos. Há ainda casos de gravidez múltipla, quando a mulher engravida de mais de um filho, mas apenas nasce um bebê, né?
É muito mais comum do que imaginamos o fato de que em muitas gestações a mulher nem chega a saber no início. Tratava-se de gêmeos, mas um não sobrevive e é reabsorvido pelo próprio organismo dela. Os irmãos que sobrevivem experimentam o que é chamado síndrome do gêmeo desaparecido. São sintomas comumente observados por quem passou por essa experiência, segundo os estudos de Atea Ayton, em sua longa pesquisa sobre o tema. O gêmeo que sobrevive desenvolve características psicológicas dolorosas durante sua trajetória de vida. Ele vive sentindo-se angustiado, abandonado, nostálgico ou insatisfeito com a sua vida, sem ter ideia da origem desses sentimentos. Olha para vocês verem. Me vem um monte de gente de caso aqui, de pessoas que procuram ajuda. Eu posso até colocar as pessoas nesse ponto aí, ó. De repente é isso aí, a gente nem sabe. Então, a vida a vida tão breve do irmão que não chegou a nascer, a vida, né, tão breve do irmão que não chegou a nascer, faz presente em seus dias. É o que as constelações chamam de o amor adoecido. A falta de reconhecimento dos filhos que não nasceram pode ser a causa de muitos problemas emocionais na família. A mãe e ou o pai podem, sem ter consciência, não ter superado a perda, buscam substituir um filho pelo outro que veio depois. Também tem isso. Também é possível que os irmãos sintam falta do que não nasceu e inconscientemente não alcançam a plenitude de suas próprias vidas, como que em uma homenagem distorcida ao que não sobreviveu. Como se eles dissessem, por amor a você, eu também não me permito viver. Gente, isso acontece mesmo, tá? E muito, viu? Inconscientemente é complexo. E aí vai causando problemas, muitas pessoas estão perdidas, não sabem, não tem rumo, não sabem o que fazer da vida, vai saber por causa dessa história aí, tá? Então, a gente ativa a ferramenta como as outras. E terapias complementares. Adorei essa aqui também, amei. Eu tinha até pensado em fazer uma mesa com essas ferramentas, né? Ainda não fiz, mas enfim, achei maravilhoso. Veio até mim, não precisei fazer, não. Essa ferramenta vai indicar que o consulente necessita de terapia complementar, além da mesa radiônica da constelação familiar, você deverá pendular no biômetro de terapias complementares para verificar qual terapia é adequada. Essa ferramenta, ela é informativa, não necessita do comando de ativação. Então, saiu aí, reiki. Então, eu vou colocar, gente, fazer reiki. Quem puder, faça reiki. Saiu aí, apometria. Até indiquei para uma cliente fazer apometria para a pessoa que fez a mesa. Aí, se a gente puder indicar, a gente indica. Se não, procurem, achem profissionais, né? Então, nós temos apometria, aromaterapia, auriculoterapia, banho de ervas, baralho cigano, barra de acesso, constelação, cristaloterapia, cromoterapia, fitoterapia. Para mim saiu orações, falar nisso eu nem fiz não, tá, gente? Vou ter que fazer orações. Para mim saiu isso aqui, ó, para eu fazer orações. Eu não tenho o hábito de orar, eu tenho o hábito apenas de agradecer. Eu agradeço o tempo todo por tudo. Então, na minha cabeça, eu não preciso orar. Mas saiu isso aí, então eu já vi que eu preciso orar. Então, eu preciso reaprender a orar, né? Porque, na verdade, para mim é agradecer de uma forma mais, sei lá, complexa, específica, não sei. Então, reprogramação mental e energética, baralho cigano, baralho dos anjos. Isso aqui não. Geobiologia, minha amiga faz geobiologia, amo, é muito bom, ajuda muito a resolver muitas coisas, com as casas, com as coisas da gente, com a gente. Gráficos emissores, homeopatia, Ho'oponopono, código de Grabovoi, mantras e mudras, bastão Atlantis, hipnoterapia, reiki Zui, radiônica, leitura de registros acásticos, orações, mesa de cura acástica, mesa do raio azul cristal de Miguel, mesa da prosperidade acástica, meditação e arquétipos. Várias ferramentas aqui, tá? Então, a gente vai falar para as pessoas que saiu e colocar lá no grupo ou mandar aqui na gravação. Então, é isso. Aí vem frases de cura. As frases ditas ajudam a liberar emaranhamentos do sistema e apresentam em si um caminho de solução para a questão, auxiliando o cliente a reconhecer o que afeta e atua em sua vida e em suas dificuldades. Essas frases não são fixas, é uma ferramenta que comumente auxilia na verificação da origem do emaranhamento familiar, no qual o cliente está envolvido. Então, as frases sofrem adaptações em cada caso abordado. Surgem a partir da percepção do constelador durante a constelação.
Na verdade, aqui no caso, na mesa, a gente vai usar essas frases, deixa eu ver se eu acho elas aqui fácil. A gente vai usar, sim, as frases que tem aqui. Eu até saiu para mim também. Ai, acho que esses aqui, deixa eu ver. Saiu para mim também. Então, tem as frases aí, essas frases, elas estão aqui, são muitas, tá? Aí a gente vai pendular e perguntar para saber onde que a gente vai olhar essas frases. Então, por exemplo, pertencimento, né? Você tem um lugar no meu coração, você pertence. Então, essas frases a gente vai pendular elas, eu vou ativá-las, tá? Quando elas saírem, eu vou ativá-las, ok? Então, tem para tudo. Parentificação, para mim saiu parentificação. Mãe, pai, você é grande, eu sou pequeno. Tem prosperidade, tem para todos os, tem frases para todas as situações, tá? Então a gente vai pendular e ativá-las no nosso campo, tá bom? Caso elas saiam. Então elas sofrem adaptações, aí no caso aqui eu vai ver qual que é a área e a gente vai ativar. As frases ditas ajudam a liberar emaranhamentos do sistema e apresentam em si um caminho de solução para a questão, auxiliando o cliente a reconhecer o que afeta e atua em sua vida em suas dificuldades. Então, eu vou pendular no biômetro que vai mostrar qual aspecto deve ser utilizado, as frases de cura, se o pertencimento, prosperidade, tal. Equilibrar, né, internas, parentificação, hierarquia, etc. Em sequência, a gente vai pendular na apostila as frases de cura em questão, que estão aqui no formato tabela, e vamos ativar as frases, tá? Ativo tal e tal frase no campo da egrégora de hoje, por exemplo, né? Então, aqui nós vamos descobrir qual área vai precisar, né? Se sair essa ferramenta, nós vamos descobrir qual área e vamos lá na apostila pendular essas frases, tá bom? E desbloqueio financeiro, com essa ferramenta será possível limpar padrões ancestrais repetitivos que bloqueiam o aspecto financeiro da pessoa, limpando e ativando o fluxo do amor interrompido. Então, pacotes de crenças limitantes, frustrações, culpas, lealdades invisíveis, que estejam presentes no sistema familiar da pessoa, deixando-a livre para fazer diferente, de forma diferente, positiva, acessar o fluxo da abundância e prosperidade. Tem alguém tentando entrar aqui. Então, nós aí tem a última ferramenta, que é a entrega divina, que é uma ferramenta que tem também na mesa. Aí eu vou contar para vocês, quem está nos projetos, né, eu pedi uma ferramenta, perguntei quanto estava medindo a frequência de liberação dos projetos, quem está nos projetos vai saber, falou que estava 95%. Aí eu falei assim, me dá uma ferramenta para ajudar esses 5% aí. Só que aí veio essa ferramenta. Entrega divina, entrega para o todo, entrega e confia. Então, gente, essa ferramenta, a gente ativa a entrega do atendimento com a mesa, pedindo que todas as ferramentas que saíram foram ativadas, que se manifestem em todos os tempos, níveis e dimensões, emanando profunda gratidão por tudo que foi mostrado e que seja curado. E em sequência, ativa o fechamento, a gente encerra a mesa, não dá para fazer mais, não adianta forçar a barra, porque não dá para fazer mais, tá? Então, é isso aí, essa é a mesa da constelação. É assim que ela trabalha, ela tem essas ferramentas. Vai poder acontecer de, por exemplo, eu vou perguntar, né, divino fazer a mesa? Pode acontecer que, boa noite, tudo bem, Sônia, seja bem-vinda. Eu, infelizmente, eu terminei a apresentação, mas ela vai ficar gravada lá depois, que está explicando as ferramentas e a mesa, tá? Que eu não vou mandar as ferramentas no grupo, como eu faço com a outra, só a gravação da mesa mesmo. Então, vai acontecer de eu perguntar se é divino fazer a mesa e a mesa falar que não. Por quê que pode acontecer isso? Porque a pessoa pode não estar preparada para aquelas mudanças, que ela pode estar enfraquecida energeticamente, porque ela precisa continuar passando por aquela situação, tem N motivos, tá, gente? Então, toda vez que a mesa se negar, isso é muito raro. Nesse 1 ano que eu faço a mesa dos registros acásticos, apenas uma pessoa não pôde receber a mesa. Foi uma única pessoa, tá? E olha que eu atendi mais de 300 pessoas. Então, não acontece com facilidade. Geralmente as pessoas estão buscando esse trabalho de limpeza, elas vão acessar esse trabalho de limpeza. Ficou alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer comentar alguma coisa? Fiquem à vontade, tá, gente?
Vocês dormiram, foi? Ó, tá aqui mais uma vez a mesa, né? Então, ó, aqui é onde a gente coloca o testemunho, que é o decágono. O Bert Helling, ele é o arquétipo de ativação, porque foi ele que inventou. Então, a gente vai ativar as ferramentas no arquétipo, na energia, na frequência dele, tá? A gente ativa o campo. É uma ferramenta maravilhosa, tá? Maravilhosa, assim como a outra. Eu sou suspeita porque eu amo as ferramentas quânticas, né? Depois acho que eu vou fazer uma mesma apresentação do divórcio energético que eu não fiz, e talvez depois também da espiral energética também, que é outra ferramenta maravilhosa. Todas são ferramentas que trabalham no quântico, todas são ferramentas de liberação e limpeza de padrões, de crenças, de espíritos, de dores, de emoções, todas. Então, você quer curar, você quer limpar? Uma dessas ferramentas vai te auxiliar. O bom da mesa da constelação, que eu fiquei encantada, é que ela aprofunda coisas que a gente não sabe. Então, ela encontra no sistema, ela limpa na ancestralidade, crianças abortadas, que é muito importante, estão excluídas, né? Como a gente viu lá, os vários casos. Para mim, saiu, eu pedi uma ferramenta para relacionamento amoroso, né? Aí saiu lá para eu limpar essa energia de criança abortada no sistema. Então, a gente sabe que precisa limpar essas coisas. Por quê? Porque a gente não está dando conta. Se hoje eu tenho uma vida perfeita e maravilhosa, eu não preciso de ferramenta nenhuma. É ou não é? Mas quem aqui tem uma vida perfeita e maravilhosa? Nenhum de nós. Pelo menos até onde eu sei, sempre tem um probleminha, um calcanhar de Aquiles, uma dificuldade. Então, dentro do que a gente pode, do que a gente dá conta, vamos fazer essa limpeza. Valor de troca dessa mesa é R$250. Ela é, no mínimo, 40 minutos. Ela é bem complexa. E, energeticamente falando, igual eu fiz uma, foi 40 e poucos minutos, me deixou muito, muito cansada. Tá? Porque a energia que a gente despende aqui é grandiosa. Eu me entrego, eu me dou. Por isso, tenho certeza absoluta que é por isso que as minhas ferramentas funcionam assim, ó, em cima. Porque eu me dou mesmo, eu me entrego mesmo. Eu não quero nem saber se eu vou ficar fraca, se vai. Não estou nem aí. Então, por isso, ela tem esse valor. Porque senão todo mundo vai querer e aí eu vou me matar. Eu não quero me matar. Tá? Então, com esse valor, vai restringir um pouco mais, com todo respeito. Né? Sem querer excluir ninguém, mas para me dar também um respiro, tá? Então, é isso. Ela tem o valor de 250 gravada e ela tem o valor de 350 fazendo ela comigo. Que aí a pessoa vai, a gente limpa aqui o que aparecer, depois vai limpando um tema, vai limpando o outro, assim como eu faço com a outra também, tá? Fiquem à vontade, nós vamos fazendo as coletivas, né? Vou fazer essa hoje. Hoje eu não vou trabalhar tema específico nela, eu vou trabalhar o que ela der para a gente, para o grupo, para essa egrégora que formou, tá? E vou deixar fluir, tá bom? Eu vou desligar, porque já está ficando tarde, eu preciso fazer essa mesa. Isso vai ficar gravado lá no YouTube, quando vocês precisarem saber algum detalhe das ferramentas, vocês corram lá e olhem, tá? Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Se quiserem, eu sou todo ouvidos. Vamos ver se a gente, vamos ver se a gente marca para a gente fazer sei lá, umas meditações. Eu estou precisando fazer umas meditações para o planeta Terra, ou para as pessoas, sei lá. Eu acho que a gente precisa fazer isso sim. Eu vou ver se eu marco aí um dia desses, tá? Essa semana vai estar cheia de coisas, né? Terça-feira, nosso encontro. Ninguém quis participar ainda, se não tiver ninguém, tá tudo bem, não me importa não. Mas se tiver pelo menos 3 pessoas, a gente faz esse encontro. Vamos trabalhar aí nossa autoestima, nosso amor próprio, enfim. Crenças limitantes, um monte de coisa. Então, preparei um monte de coisas aqui legais, né? Mas aí depende de vocês. E vou ver se eu faço outra mesa de cura akáshica, limpando aí, não sei qual vai ser a próxima frequência, depois eu tenho que ver, porque eu já limpei algumas, né? Enfim, dando sequência, trabalhando, porque eu não sei ficar parada, não. Beijo no coração de vocês, gratidão mais uma vez, muito feliz e grata por vocês estarem me acompanhando. Não se esqueçam de apertar o dedinho, dar um likezinho lá, comentar, tá bom? Para que chegue até mais pessoas. Beijo, gratidão. Beijo, gratidão, Lá.